Então, como eu estava. Pronto. Então, vamos começar a gravação da aula de correção da lista de exercícios, né? Estava programado uma avaliação para esse sábado letivo e eu posterguei ele para segunda-feira, tá? Para o dia 31. E na próxima aula a gente faz a correção dessa avaliação. Então, essa aula vai servir tanto para corrigir os exercícios como de revisão. Os exercícios da avaliação são basicamente esses exercícios, no formato desses exercícios aqui, dessa lista de exercícios que eu apresentei para vocês, tá? É, e aí vai ficar no AVA, vocês fazem, vou deixar um tempo lá bem, bem generoso para vocês fazerem a avaliação, e em seguida já sai a resposta, né, já com a nota de vocês. E aí na quarta-feira a gente faz a correção dessa avaliação. Então vamos para o processo aqui de correção da lista de exercício 1 sobre planejamento agregado. Deixa eu compartilhar a tela. Tá dando para ver aí, Lucas? Beleza. Então vamos, acho que a gente parou, a gente fez o exemplo, né, da aula passada, esse exemplo aqui da olaria, da fábrica de tijolos, e agora a gente vai propriamente dito na lista de exercícios. Na aula passada a gente gastou mais tempo para fazer a revisão, né, da parte teórica e fizemos um exemplo. Hoje a gente vai corrigir os exercícios desta lista, tá? Começando com o número 1, então foi dado o enunciado, onde que você tem a previsão de demanda. Já vou adiantar aqui a previsão de demanda, que a gente vai preencher o quadro do planejamento agregado. Então, aqui a primeira informação que você tem de preencher é da demanda, né? A primeira linha que ele está solicitando é a demanda, a previsão de demanda para esse período, janeiro e fevereiro. Então, em janeiro, estima-se 200 unidades serão vendidas, e em fevereiro, 250 unidades de previsão de vendas, né? E aí, continuando o enunciado, ele informa ali os recursos disponíveis para a produção: hora regular, hora extra, terceirizada, contratação e estoque. Esses são os recursos que eu posso utilizar para produzir essa demanda aqui que foi solicitada, 200 e 250. E eu tenho a disponibilidade para cada um desses recursos, né? Hora extra, por exemplo, eu posso usar no máximo 150 unidades. Hora extra, a hora regular, 150. Hora extra, 150. E terceirizada também, no máximo, 150 unidades. E a informação complementar é que eu não tenho estoque. Então, a segunda informação que eu tenho de preencher aqui no quadro do planejamento agregado, que é não o valor do estoque. Nesse caso, não tem estoque inicial. Então, zerei ali o estoque inicial. E aí, para definir qual o recurso que eu vou utilizar, desculpa aí, qual recurso que eu vou utilizar para produzir, a gente vai como referência o recurso mais barato. Então, dessa lista aqui, ó, eu vou colocar, vamos classificar essa lista em ordem de valores monetários, né? Aquele recurso que custa mais caro, eu vou colocar ele como último da classificação. Então, o primeiro mais barato aqui é o estoque. Concorda? Ok, né? O estoque é o mais barato. Depois eu vou para o segundo mais barato. Aqui tem uma informação na hora regular informando que ela é fixa. Ou seja, se você não usar a hora regular, você é obrigado a demitir. E essa demissão tem um custo. E para contratar também existe um custo. Já quando a mão de obra ela é variável, eu não vou ter custo nem para contratar e nem para demitir.
Esse tipo de exemplo de mão de obra variável a gente aplica em situações de final de ano, por exemplo, onde que as empresas contratam mão de obra temporária no comércio, né, para aumentar rapidamente a capacidade de funcionários, principalmente do pessoal do balcão, né, para fazer o atendimento, os vendedores. Então, com um rápido treinamento, você consegue aumentar a capacidade de venda, né, temporariamente. E como é temporário, no máximo 90 dias, você não tem custo nem para contratar e nem para demitir, porque não existe encargos trabalhistas sobre a mão de obra temporária, né? Então, seria esse exemplo, por exemplo, a aplicação desse sentido. Mas no caso aqui, a mão de obra é fixa. Então, existe custo para demissão e para contratação. Então, é isso que ele quer formar quando ele coloca fixo ali, tá? Então, o segundo mais barato é a mão de obra regular. O segundo mais barato. O terceiro mais barato é a hora terceirizada, né? Terceirizada. O quarto, é, tem uma pegadinha aqui, hein? Acho que pela aula passada, quem lembrar, né, sabe que existe uma questão aqui. Eu poderia tendenciar a informar que era admissão, né? Porque ela custa só 45. E ela realmente ela gera produção. Na prática, ela gera produção. Quanto mais funcionários você contratar, mais a capacidade aumenta, né? O problema é que o simples fato de contratar não gera produção. É quando essa contratação se transforma em hora regular é que gera produção. Então, aqui, esses 45 é simplesmente o fato de eu contratar uma pessoa. Eu contratei. Mas se ela produzir, aí ela vai custar 45 mais 15. Então, o total dessa contratação, se eu utilizar a estratégia de contratar para gerar produção, o que vai acontecer? Eu tenho de levar em consideração que a contratação mais a hora regular é que vai dar o custo total dessa produção. No caso aqui, seria 45 de contratação mais 15 de hora extra. Aí totalizaria R$ 60. Ficaria muito caro usar a produção por meio de contratação de funcionário nesse caso. Mas se não tiver outra opção, é isso que você vai ter de lançar a mão. Mas por enquanto a gente só está classificando. Então, a admissão parece que é mais barato que a hora extra, porque a hora extra custa 50 e a admissão 45. Só que, se você usar a admissão, você vai automaticamente converter essa admissão em hora regular. E aí, então, ela passa a custar 45 mais 15, R$ 60. E aí ela fica mais cara do que a hora extra, né? Então, não é só observar o valor nominal do recurso, eu tenho de levar em consideração isso também, né? Qual que é a consequência de eu contratar? A consequência é gerar um custo de produção aqui de 45 mais 15. Então, ele passa a ser mais caro. Então, nessa situação, já levando isso em consideração, eu vou usar a hora extra como o quarto recurso mais barato. E aí, sim, se esgotar tudo, aí eu parto para a contratação realmente, né? Mas eu acho que nesse exemplo a gente não vai chegar nesse ponto, não, tá? Eu acho que só com os dois primeiros mais baratos já vai ser suficiente para atender a demanda. Mas vamos lá. Então, primeiro, definir a demanda, né? Inserir aqui os valores da demanda. Depois, definir o valor do estoque disponível. Terceiro, você vai classificar os recursos em ordem de custo, tá? Então, essa classificação que vai te dar a referência do que você vai usar primeiro, segundo, terceiro e assim em diante. Então, eu vou começar aqui com o mais barato. Ó, estoque. Só que eu não tenho estoque. O estoque está zerado. Então, eu tenho de partir para o segundo mais barato, que é a hora regular. Eu posso usar até 150. E eu vou usar tudo que eu tenho disponível aí de hora regular, 150 unidades.
ok? Aí acabou minha hora regular. Zerou a hora regular desse mês. Eu tenho que passar para o próximo mais barato, que no caso aqui é a hora terceirizada, tá? Que custa 18. Eu posso usar até 150. Então, se eu usar a terceirizada, no restante que está faltando para atender a demanda, né? Eu tenho 150 de produção, eu vou vender 200, está faltando 50. Esses 50 eu vou tirar de onde? Daquele segundo terceiro mais barato, que é a terceirização. Então eu vou usar 50 de hora terceirizada. Aí eu fecho o total da produção do mês de 150 mais 50, 200 unidades. Ok? Produzi 200, vendi 200, sobrou quanto no estoque? Zero. Continuo com o meu estoque zerado, porque eu vendi a mesma quantidade que eu produzi, tá? E eu já não tinha estoque, então por isso que ficou zerado. O estoque final passa a ser o estoque inicial do próximo mês. Então eu já começo novamente fevereiro com zero de estoque. E aí o raciocínio se repete. Qual que é o mais barato? É o estoque, mas eu não tenho estoque, então eu vou para o segundo. Hora regular. É, esses valores de disponibilidades, eles voltam à normalidade, né? Então, isso aqui, esses valores de 150 é por mês. Cada mês você tem isso disponível. Então, no mês de fevereiro, eu posso usar a hora regular de novo, 150 unidades. Né? 150 para 250, eu vou produzir 150, vou vender 250, estão faltando 100, né? De onde que eu posso tirar esses 100? Do terceiro mais barato, que nesse caso é a hora, como a gente fez no mês passado, minto, 100 unidades. Da hora terceirizada, que é a terceira mais barata, ok? Então, produzir 150 mais dos 100, total de produção desse mês, fechou em 250 unidades. Vendi 250, sobrou zero no estoque, né? Então, o primeiro passo do planejamento agregado foi atendido, que é atender a demanda do cliente. Vocês podem perceber que nenhum período aqui do mês, nenhum mês o cliente ficou sem receber o produto, né? Ele pediu 200, eu entreguei 200. Ele pediu 250, eu entreguei 250. Então, a primeira etapa está perfeita. O problema é o custo disso, né? Vamos ver se realmente esse custo é o mais baixo. Então vamos lá. Quanto que eu usei de produção de hora regular? Começando aqui com a hora regular. Estoque eu não tenho, então não preciso me preocupar. A hora regular, 150 mais 150, 300 unidades ao custo de cada hora regular custa R$ 15, né? R$ 15. Então, 300 ao custo de 15, mais terceirizados, que foram 50 mais 100, 150 unidades ao custo de R$ 18 cada uma. Está aqui embaixo, ó, o custo da terceirizada, R$ 18. Então, 18 vezes 150 mais 15 vezes 300, deu um total de 7.200. Na avaliação, né, eu vou definir o limite que vocês têm para alcançar. Nesse caso, por exemplo, se eu desse um exercício desse na prova, eu pediria, né, monte o planejamento agregado de forma a atender a demanda com um custo de, no máximo, R$ 7.500. Né? Então, se você atendeu a demanda e chegou num custo de, no mínimo, 7.500, né? Então significa que o exercício está correto. Então eu sempre vou dar a referência de que valor que vocês, um valor mínimo que vocês têm de chegar. Se conseguir chegar a menos do que o valor mínimo, parabéns, né? Sempre é possível tirar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Se a gente parar para pensar, a gente consegue melhorar algumas coisas aqui, mas por enquanto está de excelente tamanho se vocês conseguiram chegar nos 7.200, né? Tá perfeito. À medida que a gente vai fazendo, ganhando experiência para planejamento agregado, a gente consegue enxergar coisas no futuro, né?
que a gente consegue melhorar e reduzir esse custo. Mas, por enquanto, sendo o primeiro exercício, está de excelente tamanho, tá? Tranquilo? Posso ir para o segundo? Hum? Beleza. Então vamos para o segundo. Segundo, mesmo formato do anterior. A mão de obra é fixa, né? Então existe custo para admitir e demitir. Primeira etapa do planejamento agregado é você preencher a demanda. Lembra lá do meu. Deixa eu voltar o slide aqui para vocês lembrarem desse passo a passo. Qual que é a primeira ação no planejamento agregado, antes de eu chegar no planejamento agregado? É definir a demanda. Lembra desse esquema aqui, ó? Você tem o SOP que vai definir o consenso entre a demanda. Então, esse é o ponto mais importante. O mais importante não, é o primeiro passo para montar o planejamento, é ter a demanda, a previsão de demanda. Então, essa é a primeira atividade aí de todos os nossos exercícios. É você tentar enxergar onde está a demanda. No nosso caso aqui do exercício 2, a demanda é de. Demanda aqui, ó, janeiro 200, fevereiro 50 e março 300. Então, esse é um exercício que já tem 3 meses. Então, né, o processo agora começa a ficar mais complexo, porque aumentou a quantidade. Ó, já coloquei a resposta aqui, peraí. O processo começa a ficar mais complexo porque aumentou a quantidade de meses. Então, eu tenho de visualizar 3 meses à frente, o que vai acontecer daqui a 3 meses. Então, é um exercício, um esforço mental para você, de planejamento, né? Você enxergar o futuro aí. Futuro não, parece coisa de, né? Bola de cristal. A gente está montando um planejamento com base nos dados atualmente que a gente tem, né? Então, é o esforço mental que você tem de praticar para conseguir entender como é que vai ser esse futuro, quais são as consequências de uma ação de eu usar, por exemplo, hora regular e esquecer de usar a hora terceirizada, por exemplo, que seria o mais barato. Então, qual que é a consequência desse ato antes do problema acontecer? Então, com essa possibilidade de planejamento agregado, a gente consegue simular várias situações. E a partir daí, você chegar numa situação, um cenário bom, que tenha condição de ser realizado, né? Então a gente está evitando um problema futuro se a gente pensar só em empurrar com a barriga, né, sem planejar e gerar uma estratégia ali de curto prazo já com o problema acontecendo. Então você está em março e já tendo de definir uma demanda aqui. Mas você poderia ter formado estoque em janeiro, né? Se você tivesse em dezembro, por exemplo, já pensar em 3 meses de antecedência para evitar algum tipo de problema. Então, essa é a grande sacada, a grande vantagem do planejamento agregado, que é você prever situações problemáticas futuras, né? Aqui você está planejando agora uma situação, um cenário problemático futuro e conseguindo corrigir esses problemas que aconteçam. Então vamos lá. No primeiro passo, definir a demanda. 200 para janeiro, 50 em fevereiro e 300 em março. Agora a gente vai definir o estoque. Qual que é o estoque inicial que eu tenho? Está informando aqui que você não tem estoque. Então está zerado o meu estoque. Agora eu vou classificar. Qual que é o mais barato? É o estoque, mas a gente já sabe que não tem estoque, nem adianta colocar aí como mais barato, mas por regra, né, vão colocar ele sendo mais barato. Tem o segundo mais barato, pegadinha. Essa é onde que a maior parte dos alunos erram na avaliação, tá? É a questão desse tipo. Aqui tem uma grande pegada, né? Preste atenção. Seria interessante vocês reverem esse vídeo depois, né? Eu vou deixar disponível lá e lembrarem dessa questão aqui, do item, fazer o asterisco nessa questão número 2. Ela é fundamental, é uma das mais
né, pegadinhas aí que a gente tem na área de planejamento agregado. Olha, aqui, olha o seguinte, vamos tentar acompanhar o raciocínio. Eu tenho a hora regular informando que é fixa, tá? A hora regular é fixa. Então, isso significa que existe custo para admitir e para contratar. Se eu demitir um funcionário, se eu não usar a hora regular do funcionário, eu sou obrigado a demitir. Isso a gente já concordou desde o primeiro dia de aula, né? De planejamento agregado. Toda vez que você não usar o recurso da hora regular, você é obrigado a demitir. Por quê? Imagina, você tem 150 funcionários. Você usa só 100. O que os outros 50 vão ficar fazendo? Olhando para o teto? Não tem sentido. Então você vai mandar embora, né? Mas se mandar embora, existe custo para isso. Então, essa demissão fica cara, né? Então, se ela é fixa, significa que existe custo para demitir, tá? Então, acompanhe comigo. A hora, nominalmente, a hora mais barata aqui é a terceirizada. Ela custa só R$ 10, enquanto que a hora regular custa 16. Então, eu tenderia, num formato só nominal, quem está entrando aqui, o Valber. Beleza. Então eu tenderia aqui pensar que a terceirizada é a mais barata, porque ela custa só R$ 10, enquanto que a hora regular custa 16. Só que pense o seguinte: vamos tentar fazer um esforço de simulação. Imagine que você tenha, por exemplo, aqui uma demanda de 150, vou mudar aqui para 100 unidades para janeiro. Não é, né? A gente sabe que não é, mas só para a gente entender por que a terceirizada não é a mais barata. Imagine que eu tenho uma demanda só de 100 em janeiro. Então, o que eu faria? Eu usaria 100 unidades de terceirizado, porque ele é a mais barata, ela custa só 10. Só com 100 eu já atendo a demanda. E aí eu não vou precisar de usar a hora regular. Olha que coisa complicada. Eu vou terceirizar, é mais barato terceirizar do que usar os meus próprios funcionários. E aí, como a gente concordou, eu sou obrigado a demitir esses funcionários. Mas chega em março, olha lá, você tem uma demanda de 300, aí você tem de contratar de novo. Olha que custo absurdo que vai ficar isso. Você demite, porque você não usou no janeiro, depois contrata novamente em março. Então você tem custo duplo, o custo da demissão e o custo da admissão de novamente. Então fica muito caro isso. Então por isso que a hora terceirizada, ela não é a mais barata. Ela só é no papel ali. Mas na prática ela implica em demissão, se eu não usar a hora regular. Então pode acontecer um cenário desse tipo. Eu tenho uma demanda pequenininha e eu tenho a possibilidade de terceirizar aquela produção. Aí os funcionários da fábrica não vão fazer nada e eu sou obrigado a demitir. E aí, para demitir, fica muito caro. Então, existe um problema nessa situação de eu usar a terceirizada. Então, por isso que ela não é a mais cara. Como ela pode implicar em demissão, quanto que essa terceirizada vai custar? Ela custa 10 mais o custo da admissão. Na verdade, ela custa R$ 40, porque ela vai implicar em demissão de funcionário. Eu estou olhando para o monitor lá, mas eu tenho que olhar aqui, a câmera está aqui, até acostumar. Então, não é R$ 10 só que custa a terceirizada. Se eu usar só a terceirizada e não usar a regular, então a terceirizada implicou na demissão daqueles funcionários regular. E o custo da demissão dele custa R$ 30. Então o custo da terceirizada passou a custar 10 mais 30, né? Passou a custar 40, porque ela implicou, o uso dela implicou na demissão dos funcionários da hora regular, dos meus funcionários que eu já estava contratado. Então, por isso que ela não é a mais barata. É muito complexo, né, esse raciocínio. Eu tenho de visualizar o cenário da fábrica em funcionamento para você acompanhar esse tipo de situação, de consequência, né? E, infelizmente,
Isso acontece muito na prática. As pessoas tentam usar estratégias mirabolantes dentro de uma fábrica, em função de uma demanda baixa, de um cenário de crise, né? Tentam buscar situações, principalmente consultores, que não entendem bem do que estão falando, né? E acham que é modismo. E algumas técnicas que a gente considera como modismo, elas têm uma consequência muito séria para a empresa. Porque isso daqui não é questão como simples como exercício de 3 meses só. Isso aqui você está fazendo, talvez, para um cenário de 1 ano e meio. Então, são 18 meses. Né? E como é que você vai enxergar toda essa estrutura, essa consequência, simplesmente sem montar um planejamento agregado? Mentalmente, enxergar 18 meses de futuro para visualizar uma situação dessa. Sem planejamento agregado, sem essa tabelinha aqui, é impossível. E a pessoa tenta criar uma situação artificial, usando terceirizada, por exemplo, né? E não sabe a enrascada que ela está entrando. Lógico que ela não vai demitir naquele primeiro momento, mas se o cenário se repete várias vezes, o que vai acontecer? É lógico que a tendência do gestor da empresa, do dono da empresa, se o funcionário não está fazendo nada, todo dia chega na empresa, o funcionário está lá batendo papo, está olhando, né, o jornal, olhando o celular, a consequência, obviamente, é que esse funcionário não tem necessidade dentro da fábrica, então eu vou demitir. Mas só que eu vou precisar dele num cenário futuro. Né? Eu poderia estar usando esse funcionário fazendo estoque para queimar esse estoque quando eu tiver uma demanda muito alta. Né? Uma alteração no mercado muito brusca que, por exemplo, cenário da pandemia, né? A gente está com uma demanda muito reprimida, muito baixa. Imagine quanto o cenário reverter, né? A situação que a gente puder sair do isolamento social. Vai explodir o consumo. Por quê? Porque as pessoas estão com poupança acumulada. Você não tem onde gastar. As pessoas que estão trabalhando, estão recebendo seu dinheiro, a maior parte dessas pessoas não tem onde gastar. Então está sobrando alguma coisinha, né? Mesmo que seja uma merrequinha, está sobrando. E isso está gerando uma poupança. E essa poupança, futuramente, ela vai estimular o consumo, o aquecimento da economia. Pelo menos é essa a previsão que os economistas, né, os economistas sérios estão prevendo, né, que essa reserva que a gente está acumulando agora, sei lá, mesmo seja R$ 50 por mês, né, essa sobra vai se reverter em consumo futuro e a demanda vai explodir. E como que as empresas vão conseguir reverter esse cenário? Né? Vai perder venda. Aquela pessoa que demitiu o funcionário, se ela não recontratar, né, talvez esse funcionário não esteja mais disponível do mercado quando ela tiver de contratar. Esse funcionário já está empregado em outra atividade. Talvez aquele treinamento que eu dei agora, ele já, né, apesar de que tem algumas profissões que é igual na bicicleta, né? A gente nunca desaprende, mas a gente fica desatualizado com a tecnologia disponível. Então, aquela pessoa que usava um tipo de tecnologia, se ela ficar muito tempo parada, ela perde o contato com aquilo e provavelmente vai precisar novamente, quando for utilizar, de um novo treinamento. E isso vai impactar no custo. Né? Então, enfim, essa situação da mão de obra fixa com a hora terceirizada é uma pegadinha muito grande que existe não só na forma acadêmica, que como eu estou trabalhando para vocês, mas também na vida prática. Né? A gente, em algumas situações de consultoria, você fica tendenciado a usar sempre o mais barato. E talvez o mais barato, ele implica em consequências muito piores do que se eu estivesse trabalhando na normalidade. É isso que esse exercício 2 quer mostrar para vocês, né? Que nem sempre o mais barato, né, é o melhor. No caso aqui, R$ 10 é mais barato que 16. Mas qual que é a consequência de eu usar esses R$ 10? Eu posso ter uma consequência muito ruim, porque eu vou, talvez, demitir e depois ter de contratar. E aí fica mais do que o dobro o custo dessa terceirização. Né? Então, ela
parece, ela é virtualmente a mais barata. Ela parece ser a mais barata, mas não é, né? Na verdade, na prática, ela não é. Ela é perigosa de ser utilizada. Então, por isso que a gente vai considerar a hora regular como a segunda mais barata. Corre da terceirizada, porque ela é uma pegadinha. Apesar do que, se fosse uma regra, né? Não existe uma regra definida, mas se tivesse uma lei, você tem de usar o valor mais barato. Não existe, né? Na verdade, isso daqui é o raciocínio gerencial que você tem de fazer. Eu tenho de pensar na consequência de usar um recurso barato. Como eu falei, nem sempre o mais barato é o melhor. Então, nessa situação, eu vou considerar a hora regular. Por quê? Porque a hora terceirizada pode implicar num custo mais alto em função da demissão da hora regular, tá? O que vai acontecer? Vamos voltar ao exemplo aqui, né? Que da demanda, que é 200 da previsão de demanda. Beleza, tá? Mês de fevereiro, eu tenho só 50 unidades, então eu ficaria muito tendencioso a mandar o pessoal embora e usar só terceirizada. E aí, em março, como eu tenho uma demanda alta, eu tenho de contratar novamente, porque só a terceirizada não vai dar conta do recado. E aí o problema vai acontecer. Então, por isso que, com a experiência que a gente vai ganhando, à medida que a gente vai fazer planejamento agregado, de cara você olha isso daqui, você já vê que tem uma coisa, né? Algo de podre está cheirando mal no rei da Dinamarca. Então, tem alguma coisa suspeita aqui. O negócio está muito bom para ser verdade. Né? Então você tem que desconfiar quando a esmola é muito grande. Nesse caso, é isso que está acontecendo. São vários exemplos que eu vou dar para vocês que, à medida que vocês vão praticando, você bate o olho, você já identifica qual que é a situação problemática aqui. É essa coisa aqui me indicando que é barata, mas não é. Isso aqui é uma pegadinha, né? A terceirizada, você sempre fica de olho nela porque ela é uma pegadinha. Se ela estiver barata, alguma coisa está errada. Né? Geralmente, a terceirização é cara. Nem tanto como a hora extra, mas ela é cara. Ela não vai ser mais barata do que a hora regular. Alguma coisa estranha tem nesse meio aí. Então vocês ficam espertos quando isso acontecer. Então vamos lá. Segundo mais barato é a hora regular. Aí sim, se eu esgotar a hora regular, meus funcionários normais, aí eu posso usar qualquer outro recurso que seja mais barato. Porque eu já usei a hora regular. Né? Os funcionários já estão sendo utilizados, tá? Então aí sim eu posso usar a terceirizada como a terceira mais barata. E último recurso, a hora extra, a quarta mais barata, tá? A partir daí, esse é o raciocínio mais importante que vocês têm que desenvolver. Ó. Já está identificado aqui, eu já mato o exercício na classificação, se eu conseguir enxergar isso daí. Vamos lá. Então, o que, que eu vou usar mais barato? É o estoque, mas eu não tenho. Então, eu vou para o segundo mais barato, que é a hora regular. Posso usar até 150, vou usar o 150. E está faltando agora, para chegar a 200, 50 unidades. De onde que eu vou tirar esses 50? Esse daqui já acabou, né? Que eu usei ele aqui, ó. Então, agora eu vou para o terceiro mais barato, que é a terceirizada. Eu tenho disponível 150, mas eu não preciso disso tudo. Eu vou usar. Pelo menos agora eu não consigo enxergar se eu preciso ou não desse tudo, né? Só com a experiência que você vai ver se realmente você vai precisar dele lá em março. Mas, por enquanto, eu não preciso desse tudo. Eu vou usar só de 50, do que está faltando para chegar na demanda aqui, ó. Então, 150 mais 50, 150 mais 50, 200. E aí eu chego num total de produção de 200 unidades. Vendi 200, sobrou zero no estoque, né? O estoque final passa a ser o estoque inicial do próximo período. Aí o raciocínio começa novamente. Qual que é o mais barato? É o estoque, mas não tem estoque. Então eu vou para a hora regular. Hora regular. É isso, hora regular. Posso usar até 150. Aí é uma outra pegada, né? Como eu já falei para vocês.
Eu preciso só de 50. Aí vamos supor que eu use só os 50. O que que os outros 100 vão ficar fazendo na empresa? Nada. E aí eu sou obrigado a demitir, né? Encontrei estes resultados. Esse Google é uma coisa. Então, se eu usar só 50, vai ficar sobrando 100. E aí eu vou ser obrigado a demitir. Se eu demitir, cada um vai custar 35. Então vai ficar muito caro. Então é preferível você manter os 150 na fábrica do que demitir. Essa aqui é a típica explicação porque produtor de leite joga leite fora em vez de entregar o produto no laticínio. Você já deve ter ouvido falar alguma noticiário onde que o produtor de leite está jogando leite fora. Por que, que ele joga leite fora? Porque o custo dele entregar no laticínio é muito mais caro do que a receita que ele vai obter para aquele leite. Imagine que o laticínio está pagando R$ 2 o litro de leite. E ele tem um custo de 3 para entregar, contabilizando o custo da produção mais o frete. Então ele vai pagar R$ 1 para entregar esse leite lá no laticínio. É preferível jogar fora do que tomar um prejuízo de R$ 1. É quase a mesma situação aqui. Eu não preciso de 150, eu preciso só de 50. Mas se eu não usar os 150, eu sou obrigado a demitir. E a demissão fica muito cara. Então é preferível você substituir isso daqui, ó. Eu vou usar a demissão, 35. Mas, em vez de eu usar a demissão, eu deixo o pessoal produzindo, 150. O que vai acontecer? Vai gerar estoque. Mas o estoque, olha o custo dele. R$ 2 só. É muito mais barato do que demitir esses funcionários que custam 35. Então, por isso que nessa situação, né, é preferível você manter a produção normal, mesmo não tendo demanda, período de pandemia. Para que eu vou demitir os funcionários agora? Se eu sei que futuramente eu vou precisar deles. É preferível ir formando estoque, porque a previsão é que quando tiver a retomada da economia, a demanda vai explodir. E eu não vou ter capacidade para atender essa demanda. Mas se eu estiver formando estoque nesse período agora, de hoje, eu posso usar esse estoque, lógico, para produtos que têm condição de ser estocáveis, né? Então, esse estoque que eu estou formando agora, eu posso desovar lá no período quando tiver a alta demanda. É esse cenário aqui. Para que eu vou demitir esse funcionário? Se eu sei que, ó, em março eu vou precisar dele, mas eu só sei porque eu tenho planejamento agregado, né? Quem estiver trabalhando sem planejamento agregado hoje não consegue ver quando que vai existir a retomada da economia. E aí a pessoa não sabe quanto que ele vai produzir hoje. Você entra na fábrica e quanto que eu vou produzir? Ou eu vou mandar embora? Se você não fazer planejamento agregado, você não tem condição de planejar como é que vai ser o cenário futuro. Ninguém tem a mínima noção de como vai acontecer. Então, por isso que o planejamento agregado ele é importante, ele está te dando cenários para você ter condição de trabalhar. Então, ações para você tomar hoje para ser consequência no futuro. Então, ó, o cenário aqui está me falando, não demita, porque no futuro você vai precisar de 300, ó. E aí eu tenho de contratar de novo? É burrice. Então, eu vou usar os 150 que eu tenho disponível aqui. Mas eu não preciso, né? Teoricamente, eu não preciso. Na prática, eu sei que eu preciso, porque eu tenho esses 300 aqui em março. Então, eu só preciso de 50, mas eu vou continuar produzindo 150, né? Para quê? Para formar um estoquinho aqui, ó, produzir 150. Eu não vou usar mais nada, obviamente, né? Porque só 150 aqui já me bastam. Então, eu vou produzir 150, vou vender 50, vai sobrar 100 unidades. Esse estoque final. Um cílio que não caiu no olho. Esse estoque final passa a ser o estoque inicial do próximo período, 100 unidades. Então, eu já começo março com 100 unidades no estoque, né?
E aí, qual que é o mais barato? É o estoque. Então, eu já estou lá com ele, 100 unidades. Quanto que eu estou precisando? Então, 100 menos 300, 200. De onde que eu vou tirar? Já sei que eu tenho de usar a hora regular, porque ela é fundamental aqui para não aumentar o custo. São 250 que eu tenho no total, tá faltando 50. De onde que eu vou tirar? Já sei que a terceirizada é a mais barata, né? Então eu vou usar lá 50 unidades de terceirizados para fechar a produção em 50 mais 150 mais 100, 300, 300 unidades. Então produzi 300, vendi 300, sobrou zero no estoque. Beleza, agora fechou o planejamento aí. Atendi a demanda em todos os meses. Atendi em janeiro, 200, pediu 150, atendi 50, até sobrou. Pediu 300, atendi, vendi 300, fechou a demanda aqui. Beleza, primeira parte, tá ok. Agora vamos ver o custo disso. Começando ali com a hora regular. Qual o total de hora regular que eu usei? 150 mais 150 mais 150. Deixa eu tentar baixar aqui. 450 unidades ao custo cada uma de R$ 16 aqui pela hora regular. Custo dela. Mais, o que eu usei aqui, ó? Então, um local errado, né? Tá desregulado ali. Hora extra. Usei 50 mais 50, 100 unidades, ao custo de 10 cada uma. E no final, o estoque final, né? Sempre eu já falei para vocês, sempre eu vou considerar o estoque final e não o estoque inicial. Esse 100 aqui, né? É esse 100 aqui, ó. E não esse daqui. Porque esse daqui foi utilizado ao longo do mês. Então ele não é considerado. Eu só considero aquele estoque que ficou de um mês para o outro. Então isso considera o estoque final. É só esse estoque final que eu vou levar em consideração. No caso aqui, 100 unidades, ao custo de R$ 2 cada um, totalizando aí 8.400. E aí, novamente, eu informo para vocês que quando tiver avaliação, eu vou falar lá, né? Atenda a demanda com um custo mínimo de 8.500 unidades. Beleza, você vai conseguir chegar a 8.400, tá tranquilo, tá? Se não chegar a 8.400 a 8.500 é porque tem algum cálculo errado que você fez, aí você refaz os cálculos novamente para verificar o resultado. Tranquilo, número 2? Faz um asterisco aí no número 2, hein? Esse daí é um dos exercícios mais completos aí que a gente tem do planejamento agregado, tá? Tirando esse daí, o resto é macetinho. Fácil, tranquilo. Então vamos para o número 3. Mesmo raciocínio, né? A gente tem aqui a demanda, né? 200 do primeiro mês, 50 do segundo mês e 300 no primeiro mês. Para quem já fez, reparou que esse exercício 3 é o mesmo do exercício 2. A diferença aqui é que a mão de obra ela é variável. Percebe aqui, ó, não tem custo nem para admitir nem para demitir. Custo é zero. Então você pode contratar e demitir à vontade. Aquele exemplo que eu falei, por exemplo, final do ano, é que a gente contrata funcionário, né, para temporário, para atender o comércio rapidamente, para as vendas do final do ano. Então você aumenta a capacidade rapidamente e sem ter custo de trabalhista por isso, né? Então esse exemplo ele acontece na vida real da empresa. Então vamos lá, preencher uma demanda, o estoque nosso está zerado e aí vamos atender a demanda aqui de 200 unidades em janeiro. Com o quê? Primeiro eu tenho de classificar. Eu já sei que o estoque é o mais barato. Depois, o estoque é o mais barato. Depois vem, aqui eu posso usar agora, ó, a hora terceirizada. Vamos lembrar novamente aqui, ó. Por que que no outro não podia ser a hora terceirizada? Porque existia custo de demissão. Então, se eu usar a terceirizada, implicava
em demissão, e aí ficaria caro. No caso aqui, implica em demissão, mas só que essa demissão não tem custo. Então, tanto faz como tanto fez, né? Eu posso usar a quantidade de hora regular que eu quiser, que isso, se eu demitir ou contratar, não tem problema. Isso não vai ter custo, impacto no custo de produção, tá? É lógico que sempre tem um impactozinho aí, a demissão ou contratação sempre gera um custo, um pouquinho de custo sempre gera, né? Não tem jeito de não gerar. Por exemplo, a contratação de uma mão de obra temporária. Dependendo da situação, você tem custo aí com uniforme, com crachá, né? Com formulários, mas esse custo é quase insignificante, né? Então vamos lá. A hora terceirizada agora pode ser a mais barata, porque não existe custo para demitir. Então, só nessa situação que ela pode ser a mais barata. Aí vamos para a terceira mais barata, que agora é a hora regular. E a última aqui, a quarta mais barata, é a hora extra, tá? E, obviamente, a admissão eu posso contratar aqui para aumentar a capacidade, né? Dependendo da situação, talvez seja mais interessante você contratar do que mexer com os demais outros recursos. Mas vamos lá. Então, eu preciso de atender 200 unidades. O que, que eu vou começar primeiro? Com estoque. Não tem estoque, eu vou para o segundo, que é a hora terceirizada. Posso usar até 150 unidades. Vou usar 150 unidades. Vão ficar faltando 50 para chegar à demanda de 200. Então, eu vou pegar esses 50 de onde? Da hora regular, tá? Da hora embaixo, hora regular. Aí fechou em 200. Só que agora eu tenho de lembrar do nosso combinado. Se eu não usar a hora regular, eu sou obrigado a demitir. No caso aqui, eu tenho disponibilidade de 150 unidades. Como eu usei só 50, eu sou obrigado a demitir 100. E aí eu vou indicar aqui embaixo, ó, demissão de 100. Tá? Não tem custo, não tem problema. É só para me lembrar aqui, ó, que eu demiti 100. E aí, automaticamente, vocês têm de ir lá no papel de vocês, da avaliação, e refazer esse valor agora. Esse valor não é mais, por exemplo, em fevereiro, eu não vou ter mais 150. Como eu demiti 100, no próximo mês eu só vou ter 50 disponível. Fevereiro, tá? Então eu tenho de ir atualizando essa informação à medida que eu for utilizando os recursos aqui, ó. A hora regular, só usei 50, então os outros 100 vão ser demitidos. Como foram demitidos, no próximo mês, lá em fevereiro, eu só vou ter 50. Então eu tenho de vir aqui e atualizar o valor da disponibilidade, tá? Atenção a isso. Porque senão no próximo mês você vai achar que pode usar 150 e anota 150. Mas você demitiu 100, como é que você tem 150 ainda? Não tem, né? Só tinha 50. Então, fechou aqui, ó, 200 de produção, vendeu 200, sobrou zero no estoque. O estoque do próximo período passa a ser o estoque inicial do período anterior. Tá? E aí continua o raciocínio. Eu tenho disponibilidade agora de só 150 da regular, né? Mas ela não é a mais barata. Mais barato é o estoque. Não tem estoque, eu vou para o segundo, que é a hora terceirizada. Posso usar até 150 da terceirizada. Vou usar, posso usar 150, mas eu não preciso disso tudo. Só preciso de 50, né? Então vou usar só 50. O problema é que se eu me satisfazer com esses 50, a mão de obra regular vai ficar olhando para o teto. Eu tenho 50 funcionários ainda. Ó. Não posso deixar ele olhando para o teto. Eu tenho de ser obrigado a demitir. E aí, então, eu venho aqui e demito o resto desses funcionários. E aí, para março, eu tenho de vir aqui e atualizar. Quanto que você vai ter para março? Não vou ter mais nada. Demitir todos os funcionários.
tá? Tem que fazer essa anotação para você lembrar que você não usou e você demitiu, tá? E o quanto que ficou atualizado para o próximo período. Então, 50. Então, no total de produção, eu tenho aqui agora 50 unidades. Produzi 50, vendi 50, sobrou zero no estoque. Esse estoque final passa a ser o estoque inicial, zero unidades. E aí vem o problema de março, né? Não é tanto problema, porque a mão de obra regular não tem custo de admissão, então eu posso contratar e demitir à vontade aqui. Então, eu vou para o mais barato, que é o estoque. Não tem, eu vou para o segundo, que é a terceirizada. Posso usar até 150. Vou usar esses 150 disponíveis, mas vai ficar faltando 150. De onde que eu vou tirar esses 150? Do mais barato, que é qual? É a hora regular. Mas eu não tenho hora regular, né? Então, o que que eu tenho de fazer? Muito menos hora extra, né? Isso aqui deveria ser atualizado também, mas tecnicamente não tem essa alteração aqui, né? Mas é óbvio, se você não tem hora regular, como é que você vai ter hora extra, né? Dedução óbvia. Então, isso aqui também deveria ser zerado, né? Obviamente, você não vai ter hora extra. Então, se eu não tenho hora regular, que é o terceiro mais barato, o que que eu posso usar? Hora extra também não pode. Aí eu vou ter de contratar. Então eu venho aqui, admissão 150. Eu já sei que essa admissão vai virar a hora regular, então ela vai custar, na verdade, R$ 16, né? Aqui, ó, o custo da hora regular. Ela não tem para contratar, mas eles vão trabalhar, né? Eles vão produzir lá 150 unidades. Então, aí, quando eles produzirem, eles vão ter um custo de R$ 16 para cada peça que for produzida. Eles vão produzir 150 unidades. Aí eu vou ter uma produção de 300 unidades. Produzir 300, vende 300, sobrou zero no estoque. Tá ok? Vamos ver o custo disso. Então eu vou ter um custo aqui, ó, de hora regular, 50 unidades, tá? 50 ao custo de R$ 16 cada um, tá? Depois, eu tenho um custo que é mesmo? Admissão, 150. Mas a admissão não tem custo, né? É zero. Mas ele vira a hora regular. Então, quando esse 150 virar produzir, eles vão ter o custo da hora regular, 150 unidades. Tá? Mais 150 de demissão. Mas demissão não tem custo. Então, eu só vou colocar para cumprir tabela. Mas isso daqui é a mesma coisa que zero. Né? 150 é o custo de zero. Mais 350, 150 mais 50 mais 150, 350 de terceirização ao custo de R$ 10 cada um. Totalizando aí 6.700. Dá para ter mais barato? Não sei, né? Se pensar um pouquinho mais aí, talvez a gente tire um caldo a mais disso daí. Mas, por enquanto, chegar a 6.700 unidades está de excelente tamanho, tá? Tá de bom tamanho. Então, outro exercício importante para vocês anotarem, por quê? Porque aqui teve demissão e teve contratação. E aí eu tenho de fazer atualização aqui na disponibilidade que eu tenho. Então ele é um pouco mais complexo em função dessas atualizações que a gente tem de fazer na planilha, né? Então refaça isso aí pelo menos mais umas 2 vezes, esse exercício, tampa o papel aí, né? E faça no papel umas 2 vezes para fixar bem esse conceito aqui da atualização dos valores, né? E do custo de não ter custo de admissão nem demissão, é uma mão de obra variável. Ok? Vamos para o quarto. O quarto começa da mesma forma que começa os demais. Primeiro, atualizar a demanda, né? Tem aqui 200 em janeiro, 250 em fevereiro. Há 2 meses é bem tranquilo, mas vamos lá. O estoque. Eu não tenho estoque, estou vendo aqui, ó, né?
zero de estoque, e aí agora eu vou classificar. Qual que é o mais barato? Mais barato aqui é o estoque, né? Depois vem a hora regular. Só que a mão de obra é variável, né? Então não tem custo nem de admissão nem de demissão. Mas, de qualquer maneira, aqui o terceiro mais barato é a hora extra. O quarto é a terceirizada. Beleza. Então vamos usar com essa classificação aí. Então vamos começar aqui. Eu preciso de 200 em janeiro. De onde que eu vou tirar 200? Do mais barato, do estoque. Eu não tenho estoque, eu vou para o segundo mais barato, que é a hora regular. Posso usar até 150. Vou usar os 150 unidades. Esse é o exercício 4, né? Vou usar 150 unidades. Terceiro mais barato é a hora extra. Posso usar 150, vou usar o que está faltando, que são 50 unidades. E aí tive um total de produção de 200 unidades. Vendi 200, sobrou zero no estoque. Ok? Estoque final passa a ser estoque inicial. E aí, o raciocínio novamente continua, né? Repete. Qual que é o mais barato? É o estoque. Não tem estoque, vai para a hora regular. Posso usar até 150. Vou usar os 150. Mas ainda vai ficar faltando 100. De onde que eu vou tirar esse 100? Do terceiro mais barato, que é a hora extra. Posso usar até 150, vou usar 100 unidades. Até aí parece que está tudo ok. 150 mais 150, 250 de produção. Produziu 250, vendeu 250, sobrou zero no estoque. Tá? Então, quanto que vai custar para me produzir isso? Como vocês estão vendo aqui, vai ser um valor diferente desse que eu apresentei aqui agora, né? Então, vamos contabilizar ele aqui agora. Ó. Custo total é igual a 300 unidades de hora regular ao custo de 10, mais 150 de hora extra ao custo de 16. Não usei estoque, então ficou só isso, né? Então vamos ver aqui na calculadora quanto que dá. 300 vezes 10 dá 3.000. 150 vezes 16 dá 2.400. 2.400 mais 3.000, 5.400. Então, na primeira tentativa, eu consigo aqui 5.400. Será que dá para ficar mais barato isso? Tem uma jogada aqui, né? Que é jogar com a contratação. A contratação, ela tem o custo de nada, não é isso? Custa zero. Mas se eu contratar, ela vira hora regular. E aí ela vai custar 10. Mas olha a jogada que eu posso fazer. Em vez de eu usar a hora extra do funcionário que já está na empresa, que custa R$ 16, né? 60% mais cara do que a hora regular. Então, essa hora regular, hora extra, eu estou usando dos funcionários que já estão contratados. O que, que eu posso fazer? Em vez de eu usar os funcionários, hora extra desses funcionários, eu contrato mais funcionário. Se eu tenho 150, eu posso usar mais 150, né? Eu contrato mais 150. E todos esses 300 que eu tenho, vai sair ao custo de 10. Entenderam a jogada aqui que eu fiz? Em vez de eu usar a hora regular dos funcionários que eu já tenho, que é cara, custa R$ 16, eu vou usar a contratação de mais funcionários. Por quê? Não tem custo. E eu posso demitir a hora que eu quiser. Então, nessa situação, é preferível você contratar mais funcionários do que fazer hora extra.
com os funcionários que já estão na empresa. Olha só a estratégia, ó. Vamos refazer aqui. O estoque continua zero, né, no começo. Então eu vou usar aqui, ó, a mais barata, é hora estoque, mas eu não tenho. Mas aí eu uso a hora regular, 150. Beleza. Agora, como está faltando 50, o que, que a gente faria da primeira vez? Eu usaria hora extra. Mas só que a hora extra é cara. O que, que eu posso fazer? Eu posso contratar mais funcionários, ó. Admitir mais 50. Se eu contratar 50, automaticamente eles vão virar hora regular. E aí eles vão custar só 10, em vez de custar 16, né? Aí eu consigo atender essa demanda de 200 unidades, né? Com um custo mais barato, né? Eu vou ter aqui 200 de produção, vende 200, sobrou zero no estoque. O estoque inicial passa a ser, o estoque final passa a ser o estoque inicial do próximo período. Qual que é o mais barato? É o estoque. Não tem estoque, vai para a hora regular. Posso usar 150? Não, eu contratei 50, né? Então quanto que eu tenho agora? Olha a pegadinha aí, ó. Eu não tenho mais só 150, eu tenho que lembrar que eu contratei 50 aqui, ó. Então agora eu tenho 200. Eu posso usar 200 de hora regular. Aí já melhorou mais a minha situação. E aí eu contrato mais 50. Para essa contratação virar hora regular. E custar apenas R$ 10, em vez de custar 16 da hora extra. E aí eu tenho agora um total de produção de 250. Vendi 250, sobrou zero no estoque. Então o custo agora, que era de 5.400, se eu substituir a hora extra pela contratação, olha a diferença. Né? Então eu usei aqui, ó, 150 mais 200 de regular, 350, ao custo de 10 cada uma. Tá aqui, ó, R$ 10 cada uma. Mais 100 de contratações. Só que essas contratações não tem custo nenhum, a contratação. Mas essa contratação automaticamente ela vira isso daqui, ó, hora regular. Então ela vai ter um custo de R$ 10, que é menos dos 16 que eu estava usando com hora extra. Então por isso que compensa você contratar mais funcionários do que fazer hora extra. Só que isso tem um limite, né? Você vai contratando, 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 vai chegar um ponto que a demanda não é tão grande assim para você ter esse tipo de contratação. Temporariamente, isso é vantagem. Mas numa situação onde que a mão de obra é fixa, talvez isso não seja tão vantajoso isso. Então, é uma análise que eu tenho que fazer, né? Baseado nas condições daquela empresa. Então, nesse caso aqui, ó, eu diminuí quase R$ 1.000, né? Aumentando os zeros aqui, né? Dependendo de uma Mercedes da vida, imagina a quantidade de zeros que poderia estar depois dessa casa aqui, né? Então, uma economia de isso daí é significativo, né? Vamos pensar em termos de milhões, 4.500.000 reais. Economizei aí R$ 100.000, né? Apenas substituir mão de obra hora extra, né? Em vez da fábrica fazer hora extra, contratar mais funcionários temporários, né? Então eu só consigo visualizar isso com planejamento agregado. Então vamos para o quinto. Acho que tem mais 5 e 6, né? Beleza. A gente está chegando 8h20. Então, esse aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque ele é mais simples, né? Se não der tempo até 20h30 para a gente terminar os 6, eu gravo, continuo gravando. Quem está assistindo pode sair, tá? Eu continuo gravando aqui, depois disponibilizo lá para assistir o finalzinho da aula, quem tiver aí na sala, tá? Então vamos lá, mas eu vou até os 6. Se der 20, 30 e alguém tiver o compromisso, pode ficar à vontade, sair, depois volta e acessa lá no AVA o restante do vídeo, da explicação do exercício 6. Já estamos na mão da massa, né? Vamos que rende mais. Então vamos lá, mesmo raciocínio. A mão de obra, a demanda aqui já está definida, né? Já estava
dada para vocês, eu acho que eu já tinha colocado os valores aí. Beleza, então a primeira etapa já foi montada aqui, que é a demanda. Segundo, o estoque também já foi definido aqui, ó, o estoque inicial de 1.200 unidades iniciais. Próximo passo é classificar. Então, o mais barato, de forma geral, sempre vai ser o estoque. Mas para isso tem que ter estoque, né? Ou fazer estoque para ele ser o mais barato de ser utilizado. Se não tiver, não tem o jeito que fazer. Mas vamos lá. Depois, o mais barato é R$ 20 hora regular. Terceiro mais barato, hora extra. Quarto mais barato, terceirizado. E aí depois eu posso usar a contratação. Então eu vou começar lá para atender esses 4.000. Eu vou começar com o estoque, é o mais barato, é o primeiro mais barato. Eu já vou usar 1.200. Eu já bati 1.200, está faltando aí 3.800. Não, 2.800, né? Para chegar à demanda de 4.000 unidades aí. De onde que eu vou tirar esse valor? Vou tirar aqui do segundo mais barato, que é a hora regular. Posso usar até 1.600, vou usar. Acho que já tinha as respostas aqui, né? Deixa eu editar isso aqui. Então eu vou usar aqui os 1.600 a hora regular. Mesmo assim, ainda vai ficar faltando. Eu tenho até agora 800, 2.800. Está faltando 1.200 lá para demanda. De onde que a gente vai tirar esse resto? Do terceiro mais barato, que eu posso usar 400 da hora extra. Então, vou usar 400 de hora extra e ainda está faltando. Esse resto eu vou tirar da terceirizada, que é o quarto mais barato. Então, totalizou, no final das contas, deu, graças a Deus, aí, o que eu precisava, né? A capacidade que a gente tem é suficiente para atender a demanda. Então, eu produzi 4.000, vendi 4.000, sobrou zero de estoque. Esse estoque passa a ser o estoque inicial do próximo período. Então, comecei lá com o estoque zerado. Como ele é o mais barato, não pode usar, eu vou para o segundo mais barato, que é a hora regular. Posso usar novamente até 1.600. Vou usar esses 1.600 que eu tenho disponível. Tá? É... E aí ainda vai ficar faltando, agora vai faltar muito, né? Vamos lá, 400 da hora extra, mais 200 da hora terceirizada. E a ele aí? Não deu, né? 2.000, deu só 2.200. Tá faltando muita coisa aí ainda para chegar em fevereiro, a demanda de 4.400. Então, o que eu posso fazer agora? O único recurso que sobrou foi contratar. Eu teria de contratar aqui o que está faltando, que é 2.200, né? Menos 4.000, 4.400, 2.200. Está faltando o dobro. Aí é muita coisa para contratar, né? Mas vamos lá, 2.200. Não planejou direito, tem de se virar para contratar 2.200. E aí eu chego no total aí de 4.400, né? Vamos confirmar esses valores aqui. 1.600 mais 2.200 mais 600, 4.400. Aí atende de a demanda lá de 4.400, vendeu 4.400, sobrou zero no estoque. Pelo jeito já está vendo que vai ficar caro, né? Mas vamos lá, zero no estoque. E aí, inverte, continua o raciocínio. Qual que é mais barato? É o estoque. Não tem, vai para a hora regular. Só que agora não posso esquecer de atualizar esse valor da hora regular. Eu tinha 1.600 antes da contratação. Como eu contratei 2.200, contratei em 1.600, então agora eu tenho 3.800 disponível. Né? 2.200 mais 3.800 que eu tenho agora. Não tem mais só 1.600. Tem 3
3.800. Então, eu posso usar agora 3.800, tá? Vou usar, obviamente, no exercício prático, você teria de atualizar aqui a hora extra, né? Mas para simplificar pedagogicamente, vamos manter os valores lá de 400 e 200, porque isso aqui aumenta proporcionalmente a quantidade de funcionários que você tem na empresa. Aumentou a quantidade de funcionários, aumenta, obviamente, a hora extra. Mas para facilitar pedagogicamente aqui, vamos manter os valores. Então, 400 mais 200 de terceirizado. Mas que beleza. Ah, tá. Vai dar um total aí de 4.400. E vai faltar. Pelo amor de Deus, hein? A gente só tem quanto? 4.400. A 5.000 tá faltando 600, que eu vou ser obrigado a contratar, né? E aí, assim eu consigo chegar nos 5.000. Então a gente já vendo que tá atendendo a demanda, tudo bem, mas só que o custo para atender essa demanda é absurdo, né? Olha o tanto de contratação que eu tive de fazer aqui. Então, isso de cara eu já sei que vai ficar muito caro. Será que tem condição de diminuir esse valor? Mesma, mesma situação do exemplo, né? Do exemplo, daquele primeiro exemplo que a gente fez. Eu estou deixando de usar é, no primeiro mês algumas capacidades que eu poderia estar aumentando, né? A principal jogada aqui é trabalhar com admissão, trabalhar com a contratação aqui. Se eu trabalhar com a contratação, eu consigo diminuir isso um pouquinho. Por quê? Vou parar um pouquinho aqui para vocês tentarem raciocinar aí. Tenta visualizar o que, que dá para melhorar. Quem está aí no chat? É o Lucas? Quem está aqui? Era layout. Ué, só tá eu aqui. Não, tá bom. Vamos totalizar aqui, né? É...
Então vamos lá para o exercício 5. Né? A gente tem aqui a demanda já foi dada, o estoque também já foi dado, 1.200. E aí a gente tem de classificar. Quais são os recursos mais baratos? Primeiro, começando com estoque. Segundo, seria a hora regular. O terceiro, a hora extra. E o quarto, a hora terceirizada, sem nenhuma novidade aqui. O valor, simplesmente, né, do valor do maior para o menor. Então, a classificação aqui está bem tranquilo. Então, a partir dessa classificação, a gente tem a referência para definir qual que é o recurso mais barato. Começando com o estoque. Já tem estoque de 1.200. Para chegar agora, para chegar à demanda, a gente vai usar o segundo mais barato, que é a hora regular. Vou usar 1.600 unidades. Ainda está faltando. Então eu vou tirar, vou continuar. O terceiro mais barato, 400. E o quarto mais barato, a hora extra, posso usar até 200 unidades. No total vai dar aí, né? Vamos somar aqui, 1.200 de estoque mais 1.600 de hora regular, mais 400, mais 200. Deu um total de 3.400. Então está faltando 600 unidades, que o último recurso que eu posso usar, posso lançar a mão, seria da contratação. Então eu vou contratar 600 unidades. Aí eu chego num total de produção de 4.000 unidades produzidas, vendi 4.000, sobrou zero no estoque. O estoque final passa a ser o estoque inicial do próximo período, né? E aí, novamente, repete o raciocínio. Só que eu tenho de lembrar que eu contratei 600 unidades no período anterior. Se eu contratei 600 no período anterior e eu tinha 1.600, agora no próximo período eu tenho 1.600 mais 600, que vai dar 2.200 unidades que eu posso utilizar. Então eu vou começar com a hora regular, vou usar tudo que eu tenho disponível ali, que é 2.200 unidades, né? Hora extra, continua 400, mais 200 de terceirizada, mas aí não vai dar. Pelo jeito aqui a gente já está vendo que vai dar só 2.200 mais 400, 2.600, mais 200, 2.800, né? Tá faltando aqui quantas unidades para chegar a 4.400? Eu tenho 2 e... quanto que era mesmo? 2.800. Menos 4.400. Tá faltando 1.600 unidades. Que eu, infelizmente, a única coisa que eu posso fazer é contratar. E aí sim eu consigo chegar agora no montante total de 4.400 e atender a demanda. Só que eu tenho de lembrar aqui que eu admiti. Se eu admitir, eu tenho de atualizar agora para o próximo período 2.200, né? Mais 1.600, eu vou ter um total agora de 3.800 unidades para o próximo período que eu posso utilizar. Sempre lembrando que tem de atualizar se houver contratação ou demissão aqui. Então, produzi 4.400, vendi 4.400, sobrou no estoque zero. E a gente já sabe que o estoque final passa a ser o estoque inicial do próximo período. Beleza. Vamos continuar o raciocínio. Qual é o mais barato? Estoque. Não tem estoque, vai para o segundo, que é hora regular. Posso usar até 3.800. Vou usar tudo porque a demanda é 5.000. Né? Então, já vou esgotar toda a capacidade aqui da hora regular. Ainda vou usar mais 400 de hora extra, mais 200 de terceirizada. Aí vai dar um total de 4.400, né? 4.400 para 5.000, ainda fica faltando 600 unidades que eu vou ser obrigado a contratar. Aí sim eu consigo chegar agora. Não precisa atualizar, porque esse é o último mês, né? Mas se tivesse continuidade, obviamente a gente teria de atualizar com esses 600 ali, mais 3.800 da hora regular. A gente tem, então, um total de produção de 5.000 unidades. Vendeu 5.000, produziu 5.000, sobrou zero no estoque. Atendemos a demanda, né, de todos os meses, vamos ver o custo disso daqui agora. Então, usei ali, hora regular, 1.600, mais 2.200, mais 3.800, total de 7.000
2.600 ao custo de R$ 20 cada hora regular. Tá ali. Mais 600 de admissão, mais 1.600 mais 600. Total de 2.800 ao custo de R$ 40 cada contratação. Hora extra usei também, 400 mais 400 mais 400. Ah, peraí, né? Tem um detalhe aqui. A admissão usamos 2.800 ao custo de 40, só que esse é o custo só de contratar. A gente ainda tem o custo dessa mão de obra produzir, né? Essa mão de obra que eu acabei de contratar, ela vai produzir. Quando ela produzir, ela vai ter um custo de R$ 20. Então eu acrescento aqui, né, o custo dela produzindo. Eu tenho um custo dela sendo contratado e tenho um custo dela sendo produzido. Então é 2.800 mais 20, vezes 20, né? E agora o próximo recurso, que é a hora extra. Usei 400 mais 400 mais 400, 1.200 ao custo de 24 cada hora extra. Tá, aqui é a hora extra, R$ 24 cada uma. E, por final, a terceirização, 600 unidades ao custo de 26 cada uma, totalizando 364.400. Beleza, esse é o valor mais baixo, por enquanto, que a gente consegue chegar nesse nível de planejamento agregado que a gente está, né? Então, quem chegou nesse valor está excelente. Ok? Respirando um pouco agora, vamos para o último, sexto. Mesmo raciocínio, né? Primeira etapa, colocar a demanda, que ela não foi preenchida, então temos de preencher a demanda aqui. 2.000 unidades no primeiro período, 1.800 no segundo, 2.200 no terceiro e 4.200 no quarto. O estoque inicial é de 800 unidades, a gente vê aqui pelo quadro do enunciado, né, 800 unidades de estoque inicial. E vamos começar o planejamento agregado classificando. Primeiro estoque, o mais barato. Depois, a hora regular, né? Segundo mais barato. E o terceiro, vocês já estão vendo, tem uma pegadinha aqui, né? Olha lá. A admissão custa 2. E a hora regular custa 10. A hora extra custa 15 e a terceirizada 14. Então eu consigo ter aqui um terceiro custo mais barato de R$ 12, que é a contratação de funcionário em vez de usar hora extra e hora terceirizada, né? Eu consigo. A contratação custa 2, beleza. Contratei um funcionário, R$ 2. Se ele produzir, ele custa 10. Então, no total de produção desse funcionário, se ele produzir uma peça, ele vai custar 2 mais 10. Ele vai custar R$ 12. Esse 12 é mais barato do que a hora extra, que custa 15, e mais barato que a terceirizada, que custa 14. Então, a admissão passa a ser, a admissão, obviamente, sendo convertida automaticamente em hora regular. Então, ela passa a ser a terceira estratégia mais barata, porque ela tem a possibilidade de custar apenas 12, porque eu vou aumentar a capacidade produtiva de hora regular, né? Então, ela passa a ser a terceira. Depois vem, aí sim, a terceirizada, quarta, e quinto, a hora extra. Um pouco desformatado aqui, mas está dando para entender, né? Primeiro estoque, segundo hora regular, tranquilo, né? Seguindo os valores. Agora tem essa estratégia aqui de eu conseguir converter a admissão em hora regular, e aí ela passa a ser mais barata do que hora extra e terceirizada, né? Então vamos lá para o nosso raciocínio do primeiro mês. Qual que é o mais barato? Estoque, já vou começar com ele 800, vai faltar 1.200. De onde que eu vou tirar esses 1.200? Vou tirar já da hora regular. Só aqui eu já consigo
atender a minha demanda, né? Por enquanto, não sei se vou precisar disso lá no período 4. Vocês estão vendo que no período 4 a demanda é muito alta. Provavelmente não vai dar, né? Só com esses recursos que a gente tem aqui, hora extra, hora regular, hora extra terceirizada. A gente vai ter de contratar, né? Mas por enquanto não dá para enxergar isso lá no período 4. Vamos manter a normalidade do raciocínio. Então, 1.200 de hora regular, mais 400 da... Não, já atendemos a demanda, não é isso? Então, 1.200 mais 800, produção total, atendemos aqui, né, a demanda de 2.000. Produzimos 2.000, vendemos 2.000, sobrou zero no estoque. Esse estoque passa a ser o estoque final do próximo período. Não contratei ninguém, então eu continuo com hora regular, 1.200 unidades. Já ele é o segundo mais barato, então vamos usar. Não tem estoque, então a única coisa que dá para usar aqui mais barato é a hora regular. Agora estou precisando de 600. De onde que eu vou tirar 600? 400 da hora extra? Não, né? Porque a admissão é mais barato. Então, em vez de eu usar hora extra, posso usar 400, ela custa 15. Se eu contratar, vai custar 12. Então, se eu contratar aqui, ó, o que está faltando, em vez de custar 15, eu posso fazer ele custar 12. 2 da admissão mais 10 da hora regular. Então, vai custar 12, né? Então, eu vou contratar o que eu estou precisando aqui, 600 unidades. Aí vai dar um total de produção de 1.800. Produzi 1.800, vendi 1.800, sobrou zero no estoque. Até aí a demanda está dando para ser atendida tranquilamente. Vamos ver o custo, né? Então, novamente o raciocínio. Não tem estoque, eu posso. Aqui eu contratei, então eu tenho de atualizar aqui, né? Na disponibilidade. Então eu tenho agora 1.800. Então eu posso começar com a hora regular usando 1.800 unidades. Vou novamente, em vez de usar hora extra terceirizada, que custa 15, 14, eu vou usar o 12, que custa mais barato que a contratação. 2 mais 10, que vai custar 12. Então eu vou usar aqui, quantos que está faltando? 400 unidades, né? 400 unidades. Para dar 2.200 de produção e zerar o estoque aqui. No próximo período eu tenho de lembrar que eu tenho de atualizar a hora regular, que eu tinha 1.800, contratei 400, então eu tenho 2.200 agora de disponibilidade. Vou para 2.200, né? 2.200 unidades. Agora o bicho vai pegar, porque a demanda é muito alta. Vamos lá. Eu vou usar a hora regular. Contratar isso tudo de hora regular, até possível, mas vai ficar, né? Muito desequilibrado se eu não tenho a próxima demanda do quinto período, mas vamos, de forma pedagógica, acompanhar o raciocínio, vamos manter o raciocínio. Então, o que está faltando eu vou contratar, que no caso aqui são 2.000 unidades de contratação, né? Quanto que vai dar isso? Total de produção, 4.200. Mais vende 4.200, sobrou zero no estoque. Ok? Então, quanto que eu vou ter de custo aqui? Hora regular, 1.200 mais 1.200 mais 1.800 mais 2.200, total de 2.400. Deixa eu confirmar aqui o resultado. 2.400 mais 1.800 mais 2.200. Isso mesmo, 6.400. Isso mesmo, 6.400 de hora regular ao custo de 10 cada um.
né? Mais admissão. Então foram 3 mil de admissão, ao custo cada de R$ 2. Isso, só a contratação. Contratei 3 mil, então isso daqui, ó, 600 mais 400 mais 2, 3 mil ao custo de R$ 2, simplesmente o fato de contratar. Automaticamente eu sei que ela vai virar hora regular. Então são mais 3 mil unidades ao custo dessa hora regular, que custa R$ 10, porque eles vão produzir, né? Então tem um custo total aqui de 64 mais 6 mais 30 de R$ 100.000. É isso aí, né? Lançando mão do recurso mais barato, que é a, a substituir a hora extra e a terceirizada pela admissão. Por quê? A admissão, ela tem um custo baixo de contratação e demissão também, né? Mas ela pode ser uma estratégia para aumentar a capacidade da hora regular, sem precisar de lançar a mão de hora extra terceirizada. É uma estratégia, né, que pode ser utilizada aqui e que, pelo jeito, parece que deu certo. Como desafio, vou lançar para vocês aí, tentar fazer esse exercício, tentando formar estoque. Será que formar estoque ficaria mais barato? Né? Isso aí é um desafio que eu vou deixar para o final para vocês. Beleza. Pessoal, então obrigado pela paciência, pela atenção. Vamos terminando a aula aqui, ela ficou um pouco mais extensa, né? A gente conseguiu fazer todos os exercícios da lista, né? E serviu também de revisão para a nossa avaliação, que vai sendo, repetindo, a avaliação vai ser no dia 31 de agosto, né? Eu posterguei ela do dia que eu tinha marcado previamente para a próxima segunda-feira, tá? Então eu vou dar um tempo bem generoso para vocês fazerem a avaliação, vai ser via aba. A partir da manhã vocês já podem entrar lá para verificar como é que vai ser o formato da avaliação. Então, qualquer dúvida, pode mandar, entre em contato, tá? E boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver ouvindo o vídeo, né? Insistindo novamente, a dica, reveja esse vídeo aí a quantidade de vezes necessárias que vocês precisam. Façam bastante essa lista, né? Façam pelo menos umas 2 vezes essa lista, principalmente no exercício número 2, vocês viram que tem umas pegadinhas boas ali. Então lembre dessas dicas e até mais. Obrigado.